Vamos lá, sobre Gabigol, tá? Importante a gente falar sobre Gabigol. Deixa o like aqui e vamos falar aí sobre o camisa 10 do Flamengo. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, o discurso em on. Depois, a verdade em off. O Flamengo precisa construir uma narrativa, tá? De que não quer vender o Gabigol. Mas o Flamengo quer vender o Gabigol, tá? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não sei se o Gabigol vai jogar no Corinthians. Eu, sinceramente, eu estou não incrédulo, mas eu não estou esperançoso. Eu acho que o Gabigol não vem, tá? Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, tá? Do que eu ouvi e do que eu vi. O Flamengo quer vender o Gabigol. O Flamengo não quer dar de graça. Até porque pagou caro por ele. O Flamengo quer vender o Gabigol. Samir, mas o Braz diz isso. Mas não teve reunião. Mas não interessa, eu banco. O Flamengo quer vender o Gabigol. E se não for para o Corinthians, se não for para o Corinthians, vai ser para outro. Tá? Agora, eu vou contar o outro lado daqui a pouco. Lembra que eu falei que eu vou dividir em duas partes. O Flamengo quer vender o Gabigol. Samir, teve a reunião? Essa reunião entre Corinthians e Flamengo presencial em São Paulo, eu nunca dei. Quem falou isso, acho que foi o próprio Augusto Melo, na entrevista na ESPN. Eu banco a informação que eu dei. O Corinthians vai se reunir, a nova diretoria, com o Gabigol, lá na Bahia, tá? Depois do Natal. Eu sei até o dia, só pedi para não falar o dia exatamente. Mas eu falei, não, vou falar depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, que tá tudo certo. É depois do Natal. Quer dizer que o Gabigol vai jogar no Corinthians? Não, não quer dizer. É uma negociação. É uma negociação. Não quer dizer que ele vai jogar. Então, quero que vocês entendam isso sempre. Agora, uma coisa importante. O Gabigol sabe que o Flamengo quer vendê-lo. E aí, eu expliquei isso nos Donos da Bola hoje. O Flamengo sabe, o Gabigol sabe que o Flamengo quer vendê-lo. O Gabigol, os bastidores que tá rolando, tá? Ameaça uma bela, não é uma birra, mas é uma jogada, um contra-ataque, né? Ele que é bom no contra-ataque, um contra-ataque de mercado. O Gabigol pode, por saber que o Flamengo quer vendê-lo, sair do clube sem o Flamengo ganhar nada. Tipo, vocês não me querem, vocês querem me vender, só que eu vou embora, vocês não vão ganhar R$1 comigo, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar até o final do ano e vou assinar um pré-contrato no meio do ano e fico nesse ano. Eu perguntei isso para uma fonte que é muito envolvida em tudo aí do Corinthians, tá? E no mercado. Eu falei, pô, mas ele vai perder um ano da carreira dele? Ele falou, Samir, você estaria preocupado se você não fosse ser utilizado ou perdesse um ano ganhando 1.700.000 por mês? Acho que ele ganha 1.600.000, né? Porque é 1.500.000 e pouco. Não, 1.600.000 e pouco, quase 1.700.000. Você estaria preocupado? Eu não sei, entendeu? E aí o que acontece? Não acabou ainda, deixa eu explicar. Se o Gabigol estiver empenhado em tretar mesmo com o Flamengo, falar, ó, eu vou cumprir esse contrato e vocês não vão ganhar nada comigo. A situação fica difícil para o Corinthians e eu acho que acabou. Porque o tempo é rei, hein? O tempo é rei. Eu tenho falado uma coisa para vocês. O fator determinante para Gabigol ser jogador do Corinthians é o Gabigol, não é o Flamengo. O Fernandinho até se surpreendeu quando eu disse isso hoje nos Donos da Bola. Ele falou, mas como? Eu falei, não é o Flamengo quer vender.
A narrativa de nota oficial, de Marcos Braz, dizendo que não quer vender, pô, qualquer inocente sabe. Se o Flamengo, se o diretor de futebol anunciar que quer vender o ídolo deles, que quer desfazer do ídolo deles, eles estão mortos, eles não podem admitir nunca isso publicamente. Eu tô dando porque para mim não tem problema nenhum. Entendeu? Essa é a verdade. Agora, o problema é o Gabigol. Eu acho que o Corinthians não vai contratar o Gabigol por causa do Gabigol. Porque o Gabigol tá emburradinho porque ele quer o Flamengo. Ele quer bater recordes no Flamengo. Ele quer chegar cada dia mais próximo do Zico no Flamengo. Ele não aceitou. Tipo assim, ele tá se sentindo humilhado porque o técnico não quer. A diretoria já não quer mais. Sabe, isso tá mexendo com ele. Pô. É um cara que foi importantíssimo para o Flamengo nos últimos anos e ele está percebendo que ninguém faz questão dele ficar ou não. Isso para ele é horrível, mexe com o ego dele. E se tem uma coisa que o Gabigol tem é ego, além de futebol, porque ele é muito bom jogador, tá? Então, com a vaidade dele mexe demais, velho. Por isso que eu acho que o Gabigol é muito difícil ele jogar no Corinthians, tá? Porque agora, nessa reunião que vai ter na Bahia, o Corinthians vai ter que ter um poder de persuasão muito grande. Porque ele vai ter que chegar e falar assim pro Gabigol, ó, com o Flamengo a gente se acerta. Você quer jogar no Corinthians? Mas se o Gabigol tiver focado... Porque assim, outra coisa que eu falei nos donos da bola. O certo do Gabigol fazer é pegar o contrato na mão. Pensando em Gabigol, tá? Pensando em Gabigol. Ele assina um pré-contrato com quem ele quiser e pega tudo. Tudo. Chegar no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. O dinheiro que o Corinthians teria que dar para o Flamengo, para ele. O dinheiro que o Corinthians ia dar para ele. Tudo para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para o Gabigol vir agora, ele vai ter que abrir mão de grana. E jogador não gosta de abrir mão de grana. E uma pessoa envolvida nessa negociação falou assim para mim. Eu falei, vocês vão ter que convencer o Gabigol lá, né? Você sabe. Aí ele falou assim para mim, eu falei, o Corinthians vai ter que convencer o Gabigol lá, né? Aí ele falou assim para mim, Samir, jogador se convence com dinheiro. Talvez tinha algum atleta aqui não vai nem gostar dessa frase. Essa frase não é minha, tá? Mas é uma frase que eu ouvi que eu achei bem impactante. O jogador se convence com dinheiro. Então eu acho o seguinte, meu irmão. Se o Corinthians chegar nesse encontro com o Gabigol e falar quanto você quer, é isso? Te dou isso. E se ele chegar e falar assim, eu acho que para contratar o Gabigol vai ter que ser nesse nível de loucura, nesse nível de negociação. O Gabigol fala assim, ó, eu vou, mas vocês vão me dar 5 milhões de euros de luvas. Aí acho que se o Corinthians quer mesmo, vai ter que ser louco chegar e falar assim, então é o seguinte, vou te dar 6 e nós vamos assinar isso. Eu acho que vai ter que ser assim com ele. Ou então não vai ser. Tá? Existe uma negociação. Tá bom, gente? Eu não tô aqui iludindo ninguém. Tá? Eu tenho que dar informação. Dou informação do lateral, dou informação do Gabigol, dou informação do estádio, dou informação de tudo. Tá bom? Então, essa é a verdade hoje. Agora, o Gabigol é caro, o Corinthians tem que pagar o Flamengo, vai pagar o Flamengo talvez com jogadores, o Corinthians tem que pagar luvas do Gabigol, o Corinthians tem que pagar salário do Gabigol. Gabigol ganha 1.600 e pouco, 1.700 e pouco. O salário de 2 milhões e meio, que eu até falei aqui, me falaram que era no contrato novo. Então, se o Flamengo assinasse lá o contrato novo, que já estava pronto, enfim, acho que o Gabigol até assinou, o Gabigol passaria a ganhar no Flamengo 2 milhões e meio de reais. Cara, o salário não é problema para o Corinthians. Eu não estou falando que o Corinthians está nadando no dinheiro, tá? As pessoas têm que entender. Comunicação não é o que...
Não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. O Corinthians não está nadando no dinheiro, mas o salário não é problema. O Corinthians aceita pagar 2 milhões pelo Gabigol, tá? É isso. É isso. Por quê? Porque o Corinthians, tá? Vai trabalhar com uma folha um pouco maior que a do Duílio. E foi um monte de jogador embora, em questão de salário, em questão de valores. Então é isso. Eu acho que de Gabigol, eu acho que Ô, Michele, eu já expliquei, 2,5 milhões era o salário dele, tá? Mas eu achei que era o salário atual. Na verdade, 2,5 milhões é o salário que ele ia assinar, né? Porque o contrato parece que o Gabigol assinou, mas o Flamengo não assinou, né? Ficou lá para assinar e não houve assinatura. Entendeu? Então o salário dele atual é 1,7 milhões, assim, para a gente arredondar. E se ele assinasse a renovação, 2,5 milhões, entendeu? Tô aqui corrigindo. Não tem problema nenhum eu corrigir isso, tá? O problema é se eu mentir, que aí é uma coisa feia, é pecado e eu não faço, entendeu? Eu não faço. Então eu prefiro corrigir do que mentir, pô, né? Não tem problema nenhum, tá bom?